Boa noite, Kátia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje vamos iniciar mais uma live com o zootecnista e consultor Rodrigo Genari. Vamos falar sobre gestão estratégica na fazenda e métricas que fazem a diferença. Boa noite, senhor Mauro. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Viu o convite aqui para o Rodrigo, para já iniciarmos o nosso bate-papo. Rodrigo, olha se o convite chegou aí direitinho para você. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Agora foi. Tá me vendo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo, só não tô te vendo agora, mas Não tá me vendo? pra mim tá a tela preta aqui. Pra mim aqui tá normal. O pessoal tá vendo os dois aí, será? Gente, vocês estão vendo nós dois aqui? Por favor, se alguém estiver vendo, coloca aqui pra gente. Vejo, eu ouço os dois, né? Então, eu só não tô te vendo, mas vamos tocar então. Vamos tocar então. Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Seja bem-vindo. Hoje a gente vai compartilhar conhecimento e estratégia, principalmente, e conhecimento e estratégias, principalmente para pecuaristas. Para iniciarmos o nosso diálogo, conta um pouco para a gente sobre a sua história, sua trajetória profissional e relação com o agronegócio também. Não, com certeza. Então, um prazer, obrigado pelo convite. Tô vendo o Mauro Lúcio aí, um abraço. Sou fãzão dele aí. Ele fica lá no Pará, né? Faz uma pecuária aí sustentável, responsável. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou o Rodrigo Genari, eu sou zootecnista e consultor. Atualmente eu trabalho na área de gestão de pecuária de corte, né? E o objetivo, né, do nosso trabalho é profissionalizar as fazendas, né? Tratar a fazenda como uma empresa e que as fazendas tomem decisões em cima dos números, né? Que elas tenham métricas, que ela saiba quanto que é o custo de uma produção da arroba dela, quanto que está sobrando de margem, né? Tem indicadores chaves. Como que eu comecei no agro, né? Eu sou, na verdade, moro aqui em Sorocaba, interior de São Paulo, né? Nasci aqui, estudei em Botucatu, na Unesp Botucatu, passei por alguns estados, já morei em Minas, morei no Goiás, morei fora também. E meu avô paterno, ele foi num período, né? Que eu não peguei essa fase, ele foi agricultor na época, ele plantava arroz, outras culturas também, na região do Paraná, né? Até vim aqui pro interior de São Paulo. Mas o resto todo mundo é assim, da indústria, trabalha em empresa. E eu comecei dessa mesma forma, comecei cedo trabalhando no comércio, depois trabalhei em indústria, mas estava no sangue, assim, o agro, né? Então, quando eu finalizei o meu colegial, eu trabalhei 5 anos na General Motors, em outras empresas também,
E eu sabia que eu gostava de animal, né? Eu andava a cavalo já com alguns amigos. E aí eu me formei na Universidade do Cavalo, que é aqui de Sorocaba, na UC, né? Do Aloysio Marins. É, fiz lá o curso de gestão em equinocultura. Fiz estágio, resumindo bem rápido, numa, num aras, né? De reprodução que chamava Rancho das Américas, aqui próximo da minha cidade. Lá eu comecei a trabalhar com reprodução de equinos, né? E aí eu comecei a despertar de querer estudar mais. Nesse meio tempo eu comecei a estudar e prestei para zootecnia em Botucatu, na Unesp, passei. E quando eu fui para lá, eu fui morar em República, né? E aí participei de grupo de estudos também, que era do professor Zequinha. Para quem é da reprodução conhece, o professor Zequinha. E aí, quando eu fui ver, primeiro ano eu estava mexendo com gado de leite, gado de corte também, primeiro, segundo. E aí, quando eu fui ver, eu não estava mais mexendo com cavalo. E aí foi direto, assim, trabalhando com bovinos, né? Trabalhando no grupo de estudos lá também. E aí, quando eu estava lá, eu fui diretor financeiro da empresa Júnior e comecei a estar com parte de finanças. Gostava já de números, né? Daí começava a fazer curso de produção lá da fazenda nossa, da faculdade. E aí, quando eu fui ver, eu estava imerso, assim, na gestão. Aí, em 2015, eu fui fazer meu estágio de conclusão na Flórida. Aí, em 2016, eu fui para Wisconsin, no norte. E aí, comecei a trabalhar com reprodução de gado de leite de corte, com o Milo Rich Bank, na Universidade de Wisconsin. E, ao mesmo tempo, eu trabalhava também com outro professor que chamava Victor Cabreira, de análise econômica, né, de fazendas. E aí, foi isso. Eu voltei em 2019, trabalhei numa startup como consultor do agronegócio. E depois eu entrei para fazer o piloto do programa Fazenda Nota 10, que é um programa, né, junto com a Integra e a Friboi. A gente fez um piloto com 130 fazendas e deu muito certo. E hoje a gente está próximo das 500 fazendas aí, levando gestão e ajudando o pecuarista. Excelente, Rodrigo. Você citou que iniciou trabalhando com pecuária de leite, correto? Como que foi essa transição para você, da pecuária de leite para a pecuária de corte? Então, foi tranquilo, na verdade, né? Porque a gente sempre brinca assim, que às vezes quem mexe com leite mexe com corte, mas quem mexe com corte não mexe com leite. Mas, assim, foi uma transição muito boa, porque o leite, ele é bem complexo, né? Desde parte de nutrição, assim, a nutrição ela impacta muito. Num dia que, às vezes, o trato você mexe, você já percebe no outro dia, né? No tanque de leite ali, a produção. Então, é bem complexo, assim, período de transição, né? Vaca lactante, vaca seca, estresse térmico também pega muito. Então, essa transição, assim, foi bem tranquila, porque o gado de leite é bem complexo, né? E o corte, quando você vai, claro que tem a complexidade também, mas é um pouco menos. Então, assim, eu acho que foi bem tranquila essa transição, né? E foi apaixonante também, que hoje eu gosto muito eu gosto de leite também, né? Mas acho que eu gosto mais do corte hoje. Ah, ótimo. E em uma gestão eficaz, Rodrigo, como você vê o papel dos indicadores de produtividade e eficiência nas propriedades rurais? Só um minutinho aqui, pessoal. Quem tiver dúvidas durante a live, pode mandar que vamos responder, vamos estar tirando todas as dúvidas de vocês. E também, assim que terminar, né, quem quiser também mandar mensagem no direct, pode mandar, tá bom? Isso. Bom, os indicadores, né, ele dá direção nessa fazenda, está indo no caminho certo. Então, a gente tem alguns indicadores chaves, que são indicadores produtivos, indicadores financeiros, indicadores reprodutivos, né, para quem faz cria, produz bezerro. Então, por exemplo, um indicador que impacta muito, né, a gente vê na performance produtiva de fazendas, tanto de que faz cria, principalmente recria engorda, né, e se completa, enfim, para todos. Por exemplo, é o ganho médio diário, GMD, né, que é um indicador que mede ali quanto que o gado está ganhando de peso, né, no dia a dia ali. Com ele, você consegue calcular inúmeros outros indicadores, né, taxa de desfrute, produção de arrobas por hectare. Então, ele mostra ali o desempenho se a fazenda está indo no caminho certo. Lotação também, né, um indicador que impacta muito.
para a gente, ela dá o volume, né? A gente fala que o GMD dá margem para a fazenda, a lotação dá o volume. Então, o GMD com lotação, a gente consegue calcular produção de arrobas por hectare. E não adianta também só olhar para o indicador produtivo, né? A gente tem que, como a gente trata a fazenda como uma empresa, tem que produzir com margem. E para produzir com margem, a gente tem que saber, tem que desembolsar bem, né? E ter ali o perfil do desembolso pecuário, saber quanto que está gastando por cento de custo. Então, outro indicador muito importante é o desembolso cabeça-mês, que ele mostra o custo de um animal dentro da fazenda, né? Então, quando a fazenda lança custo fixo, custo variável, mais os investimentos divide pelo rebanho, a gente consegue saber quanto que custa um animal dentro da fazenda. E aí, quando a gente sabe o desembolso, a gente divide pela produção, né, de arrobas, a gente sabe qual que é o custo de uma arroba. Então, aí ele é tudo entrelaçado, né? Quando a gente sabe o custo da arroba e quanto que está vendendo na média, a gente sabe o lucro, faz o valor de venda menos o desembolso, a gente tem o lucro por arroba, né? E a gente consegue calcular a margem. Então, eu acho que assim são indicadores que impactam muito. A gente sempre fala no Instituto Integra, junto com o Antônio Schacker, né, que o GMD, a lotação, o valor de venda e o desembolso cabeça-mês, eles falam aí próximo de 70% se a fazenda está indo no rumo certo, né, comparado com as fazendas de referência. Ótimo. E em questão da sustentabilidade, né, essas práticas de integração, lavoura, pecuária e floresta. Sabemos que são práticas inovadoras e, como eu disse, sustentáveis também. Quais são os benefícios? Bom, a integração, né? Hoje a gente está falando muito em vários pilares hoje que fazendas profissionais vêm fazendo, né? Além de ganhar dinheiro, produzir bem, tem pilares como gestão produtiva, financeira, gestão de pessoas, né? Saúde e bem-estar animal, sustentabilidade também, né? Fazendas que produzem bem, de forma responsável, sustentável. A gente bate muito nisso, né? Ontem eu estava num evento no Planeta Campo, em São Paulo, e veio diversas pessoas, né, falar sobre o futuro, né, do agro, de mensuração de gás de efeito estufa, enfim, falando de muitas coisas, sempre falando biológicos e agricultura regenerativa também, né? Que é como você melhorar o solo. Então, a ILP, ela vai totalmente de encontro com isso, né? ILP, integração lavoura-pecuária, e integração lavoura-pecuária-floresta também, né? Então, ela tem muitos benefícios, né? Além de a gente estar falando muito nessa pegada de carbono, né? O pessoal acaba batendo muito aí, o arroto do boi, né? Mensuração de gás metano. Então, assim, hoje a pecuária, ela é, na verdade, a solução do problema, né? Ela mitiga. Então, com o manejo de pasto adequado, a reserva legal, IAPP, né? O manejo que você faz com o gado ali, ela sequestra o carbono, né? Então, ela acaba sendo positivo ali para a mensuração. Além disso, ela aumenta a matéria orgânica também no solo, né? Quando você faz integração lavoura-pecuária, você faz a rotação de culturas ali, entra com soja, milho, depois pasto, depois tem um animal ainda, você está aumentando a vida, né? A matéria orgânica no solo ali também. Além de você ter redução de erosão também, né? Melhoria de condições microclimáticas, saúde e bem-estar animal. Então, assim, é algo que está crescendo muito, né? As fazendas que a gente vê também uma associação, que fazendas que fazem integração lavoura e pecuária são fazendas que têm maior rentabilidade também, né? Porque você está tendo outras culturas ali também, e você está dando mais vida no solo, né? E são fazendas ali sempre que tem um manejo de solo bem ajustado, tem mais massa forrageira, né? Para estar tendo um maior desempenho. Então é uma prática assim que vem crescendo e ajudando muito hoje o agro. Ótimo. E para isso também, para ter, né, uma pecuária de sucesso aí, a comunicação é essencial na propriedade rural, desde a gestão, né, gestão de pessoas em si também. Desde quando você começou a ingressar no agro, como você tem visto, enxergado esse avanço em relação à comunicação, inclusive na pecuária? Sim.
é um pilar também, assim, essencial, né? Porque tudo é pessoas, né? Tudo é equipe. Então, hoje, por exemplo, no programa Fazendo a Nota 10, né, na metodologia que a gente usa, é um pilar muito forte de gestão de pessoas, né? Então, desde você saber, o líder, saber aonde que aquela pessoa desempenha o melhor papel, né? Colocá-la no lugar certo. Então, hoje a gente fala na pecuária hoje de mapeamento de personalidade, então tem testes para ver se é uma pessoa mais executora, uma pessoa mais analista, seria uma pessoa mais para trabalhar campo, uma pessoa para trabalhar no escritório. Então, tudo é equipe, né? Tudo é gestão. Então, as boas fazendas fazem isso, né? Tem que ter uma boa comunicação, tem que ter feedback, né? Então, assim, por período de mensal a cada trimestre, né? Tem que dar o feedback para o funcionário, para a equipe, ver as metas, né? Porque todo mundo tem que ir para o mesmo lado do campo, né? A gente tem a meta para ser batida e essa meta ela só vai ser alcançada, né? Todo mundo trabalhando em conjunto, né? Tendo feedback. Então, isso daí é um papel que a gente fala muito que os gestores têm que estar aplicando a comunicação, né? A gente pega casos, às vezes, de fazendas que são pouco resistentes a isso, que é normal. Ah, meu avô fazia assim, meu pai fazia assim. Mas eu acho que está mudando muito isso hoje, né? Está vindo a associação familiar e também os jovens estão vindo, né? Com uma mente mais aberta, então estão procurando dar capacitação para a equipe, que é muito importante, está treinando, né, os funcionários, treinando o pessoal do escritório, do campo. Então, eu acho que isso está fazendo toda a diferença. E a gente vê que, assim, como a gente tem o benchmark da Integra, que faz o mapeamento de todos os indicadores das fazendas, né, desde parte produtiva, financeira, reprodutiva, mas a gente vê que são fazendas que têm uma excelente comunicação. Elas investem na gestão de equipe, no aprimoramento, na capacitação e na comunicação também. Isso daí é algo que a gente vê que está melhorando muito. Excelente, Rodrigo. Explica para a gente um pouco mais sobre o trabalho que vocês realizam na Integra, na Fazenda Nota 10, e nos dê também alguns cases de sucesso. Uhum. Bom, como que a gente faz, né? O nosso trabalho, a gente trabalha uma metodologia, que nem eu falei, de profissionalismo de fazendas, tomando decisões em cima dos números. Para isso, a gente tem pilares, né? A gente tem a tecnologia, né? Que a gente tem nossas plataformas digitais, os softwares que as fazendas lançam, elas já calculam. A gente tem a parte da educação, então a gente acredita que é um pilar muito forte, que todo mês a gente traz palestras, masterclass com pessoas especialistas em cada área. Então tem mês que a gente traz alguém de pastagem, por exemplo, a Janaína Marcelo, né, que ela é referência hoje na gestão de pastagem, Antônio Schacker, gestão de números. A gente traz na reprodução, por exemplo, o professor Zequinha, nutrição. Então, para cada pilar da pecuária, a gente traz um especialista uma vez ao mês ali para dar palestra para o pessoal, né? É o segundo ponto. E o terceiro é a produção sustentável. Então, a gente sempre bate muito assim, como podemos produzir mais na mesma área, intensificar, né? Aumentar a lotação. Então, para isso, como que aumenta a lotação, né? É você aumentando capacidade de suporte da sua área, do seu pasto, né? Manejando bem, piqueteando, medindo a entrada, altura e saída de pasto. Então, a gente traz tudo isso para as fazendas, né? Tecnologia, educação e produção sustentável. E aí, como que a gente faz isso? Medindo, né? O que não se mede não evolui. Então, a gente tem toda uma metodologia que a gente treina o pecuarista que vai lançar. Então, todo mês ele lança lá despesas e receitas no nosso software e a gente audita depois. A gente tem um time de analistas que faz toda a parte de auditoria produtiva e financeira, ver se está tudo lançado corretamente. E depois ele já é comparado com tudo. Que ele, por exemplo, o GMD ele é comparado com a referência. O desembolso ele é comparado dele, a gente faz um raio-x da fazenda dele e compara com as fazendas referências. Então, quem é cria é comparado com as melhores da cria. Quem é recria é comparado com as melhores da recria. Engorda, com engorda e assim por diante, né? A gente compara os comparáveis. E a gente vai fazendo isso, dando diagnóstico para a fazenda, né? Tem muita fazenda que chega, ela produz muito. Ah, estou produzindo 40, 50 arrobas por hectare. E aí, quando a gente vai fazer a análise, ela está produzindo arroba 330, 350, né? E está vendendo a 240, 250. Então, não fecha a conta. E aí, o pecuarista, às vezes, não sabia. E aí, é o nosso papel de dar um diagnóstico, mostrar onde ele está gastando mais e o que ele pode fazer para diminuir, né, esse desembolso. Ter esse acompanhamento,
certeza, ele é um raio-x, né? Que mostra onde a fazenda está e onde ela pode chegar. Então a gente traz muito, através dos números, a gente vê que o gado, por exemplo, nas águas perde na seca. Como que ele não perde? Fazendo estratégia entre safra, né? Nas águas você produzia comida que vai faltar na seca, né? Porque não chove, enfim. E aí a gente faz todo esse trabalho, mostra via comparação também, ó, as fazendas que ganham dinheiro faz isso. Elas têm excelente manejo de pasto, faz adubação, né? Tem protocolo de sanidade, protocolo de reprodução. Então a gente vai passando isso aí também para mudar, né, o cenário das fazendas. É excelente. E conta pra gente alguns casos de sucesso, Rodrigo, desse projeto que vocês idealizam. Nossa, tem muito, viu, Maria? A gente tem caso de advogado, tem até Não, amigo pode meu ficar à entrou, vontade. ele É exatamente para isso, para as pessoas se inspirarem aqui hoje. a gente tem casos de fazenda que ia arrendar porque achava que não ganhava dinheiro, depois não deixaram de arrendar a fazenda porque viu que era um bom negócio, que tinha como melhorar. A gente tem cases de sucessão familiar, de pais, né, ou netos e filhos, avós e netos, pai e filhos que não estava dando certo, brigava e aí começou a se ajustar, porque começou a ter processo na fazenda. A gente tem um caso também, até é uma fazenda e amigo nosso também, que ele é advogado, deixou de advogar, fez zootecnia para tocar fazenda. Então, ele entrou para o mundo do agro também. Né? A família já era pecuarista e ele, como sucessor, ele está tocando hoje toda a parte gerencial, né? Largou a profissão para entrar para o agro, né? Ele largou o direito. E tem vários casos, por exemplo, todo mês a gente vai eu vou no Giro do Boi, a gente leva um case de sucesso, né? Eu levei um que foi terça-feira, que eu estava junto com o Antônio Chácar e o Mauro Ortega lá no Giro. A gente levou de uma fazenda lá em Camapuã, Mato Grosso do Sul, que ela faz práticas de integração lavoura e pecuária, né? Então ela teve aumento de uma safra para outra de 6 arrobas, por exemplo. Ganhou mais de R$ 2.000 por hectare. Então, são fazendas que elas evoluem mesmo, ela comparado com ela mesma, de uma safra para outra, né? Então, são fazendas que ganham prêmios. Tem um outro case também que eu levei, que é uma fazenda aqui do Vale do Paraíba, em São Paulo, que são dois irmãos, né, que eles fazem a gestão da fazenda. E no primeiro trimestre, quando foi feito o fechamento, eles viram que estavam gastando 3 vezes mais em suplementação, né? E deixando de gastar mais da metade na parte de pastagem, né? No nosso comparativo ali do software. Aí eles falam, a gente está desembolsando errado isso aí, né? Vamos começar a pegar esse dinheiro que a gente está gastando mais em suplementação e vamos pôr no pasto, né? Para equilibrar o perfil do desembolso. E aí eles começaram a fazer isso, depois chegou o final da safra, a gente fez a comparação, aumentou 15% de margem. Só de você realocar o centro de custo correto, né? E ter uma referência ali para o que você pode gastar de forma eficiente. Ótimo. E para aquele pequeno, Rodrigo, que quer começar a aumentar a sua produtividade, a sua eficiência dentro da propriedade rural, como que você aconselha, né, em relação dessas métricas, dessas Primeira estratégias também? Primeira coisa, a gente tem que ter um diagnóstico da fazenda, né? Ter um raio-x, saber onde a fazenda está. Então, assim, saber a área total, saber a área de pasto, quantidade de gado, qual é o valor do hectare da região, para a gente fazer uma conta quanto que vale a fazenda, né? E depois a gente faz um planejamento ágil com as fazendas, e assim. A gente calcula qual que é o valor da fazenda, aplica uma rentabilidade de referência, né? Por exemplo, 4% do que vale a terra, e a gente começa a fazer um retroativo, né? 4% que vale a terra, a fazenda tem que faturar X, né? Em 12 meses. Quantos animais ela tem que vender, né? Se ela é uma fazenda de cria, quantas vacas ela tem que ter? Ela tem que ter uma taxa de desmame de quanto? Então, assim, para quem não faz nada do zero, eu acho que a primeira coisa é saber o macro, que é o tamanho da área, o valor do hectare, o tamanho de pasto e o número do rebanho, e depois começar a fazer uma gestão, né? Qual que é a gestão? A gestão, o que você gasta por mês, né? Se a gente pega muito que a minha
conta pessoal junto com a da fazenda, né? Tem que separar para saber o que a fazenda é um negócio. Então, separar o financeiro da fazenda, anotar tudo que ela gasta de despesas e receitas e fazer o controle ali da movimentação, né? Então, o que nasceu no mês, o que morreu, o que comprou, o que vendeu. E aí, com isso, você tem um parâmetro, né? Falei assim, ó, minha produtividade é X. E aí você começar a se comparar com fazendas, referências que já ganham dinheiro, né? Para ele saber onde atuar. Então, assim, se o meu peso não tá legal, eu tenho que atuar na nutrição, né? Se a minha mortalidade está alta, eu tenho que atuar na sanidade. Então, eu acho que é primeiro saber aonde está e aonde a fazenda pode chegar. Ou seja, tudo é estratégia. Exatamente. Pessoal, quem tiver alguma pergunta, pode mandar aqui pra gente, tá? Aproveitem a oportunidade aqui agora. E, Uhum. Rodrigo, quais conselhos essenciais você dá para hoje para o pecuarista que deseja implementar especificamente essa comunicação? Porque eu moro numa região que ainda é muito restrita a essas novas tecnologias, tendências Uhum. de mercado. Eu gostaria que você desse um conselho aqui para eles hoje, para quem está nos assistindo também essa noite. Bom, o conselho, né, que eu falo, assim, eu acho que é assim, hoje, né, o agro, o Brasil, hoje todo mundo tá com olhos para nós, né? A gente é o celeiro do mundo, né? A produção da comida vai vindo daqui, não tem mais para onde crescer no mundo. E assim, o pecuarista, por mais que, por exemplo, a gente está no final de 2024, ainda dá tempo de fazer gestão, de você começar com o pé direito em 2025, né? Então, assim, muitas vezes o pecuarista não sabe que ele tem um ativo, né, de muito, muito dinheiro e aquilo lá ele pode se tornar rentável. Então, assim, o que eu dou de sugestão, né? Seja curioso, né? Vá, assim, visite fazendas que já estão dando certo. A gente tem, por exemplo, no programa aqui, no Fazenda Nota 10, são mais de 500 fazendas, né? A gente brinca que todo mundo vira vizinho, que um vai visitar o outro, ver o que o outro está fazendo de certo para implementar na fazenda dele. Então, eu acho assim, ó, seja curioso, né? Vai, roda, não precisa ir longe, vai na região mesmo, tem fazendas boas, né? Vê que o pessoal está fazendo de novo, implementar. É, tem muita gente fazendo coisa diferente. A gente tem fazendas lá, por exemplo, cases também em Rondônia. Tem uma fazenda em Rondônia, em Pimenta Bueno, que é cliente nosso, é o marido e a esposa, né? Ele é veterinário e a esposa é professora. Eles fazem, por exemplo, Maria lá, ela faz concurso mais bonita, por exemplo. Então, tem concurso, você vai lá, as casas todas pintadas, né? Faz o concurso do jardim mais bonito. Ela faz a cada período. Oi? Olha que bacana. É. Ela faz o Dia da Beleza, ela traz profissionais, cabeleireira, maquiadora, e dá curso para as mulheres dentro da fazenda. Então, são coisas assim que às vezes a gente fala e a galera começa a fazer em outras fazendas, que não tinham pensado nisso, né? Tem outra São fazenda em detalhes que Minas. fazem diferença, né, Rodrigo? Exatamente. Tem outra fazenda aqui em Campestre, em Minas Gerais, que eles fazem o mês da sucata, então junta toda a sucata que tem a fazenda limpa, depois vende e depois faz uma festa ali na mensal na fazenda. Então, o pessoal fazendo uniforme para fazenda, né? Parece coisa assim, mas tem gente que não faz, que não tem, né? Então você vai profissionalizando, né? Você É, vai a questão dando. até do uniforme, você vai criando uma identidade na propriedade. Exatamente. Então, o que a gente vê que essas fazendas fazem isso? São fazendas que têm propósito, têm domínio, né? Ou seja, assim, ó, a gente quer ser a melhor fazenda, um propósito, por exemplo, a gente quer ser a melhor fazenda de pecuária da região, por exemplo, né? Então, você vê que isso aí diminui a rotatividade de funcionário, porque é uma fazenda que produz bem, que ganha dinheiro, bonifica bem os funcionários, o funcionário não quer sair, né? As esposas são bem tratadas, os filhos. Então, assim, abaixa a rotatividade de saída também, né? Ótimo, excelente. Aqui temos hoje Maiara Coelho. Bem-vinda, Maiara.
Bem-vinda. Maiara é uma do grupo das mulheres do agro aqui de Governador Valadares. Também aí está fazendo um projeto lindo junto com a Juliane Brasileiro, a Clésia também está aqui assistindo a gente hoje. São mulheres do agronegócio que estão vindo aí com um papel fundamental, trazendo inovação e conhecimento. E eu falo que hoje é uma junção, né, Rodrigo? Da Sim, mulher e do homem, né? Principalmente numa boa gestão na propriedade. com certeza, com certeza. E a gente vê também, né, que o papel da mulher é, assim, é fundamental. A Fazenda, por exemplo, a top 1 das 820 que a gente faz, ela é o pai e a filha, né? Mas ela é coordenada pela Ana Paula, né? Uma mulher. Então, assim, ela vem batendo, a gente brinca que vem batendo recordes, né? Ela vem superando safra a safra, em produção, rentabilidade. Então, é um papel, assim, fundamental, né? Ela que faz a parte de gestão de pessoas, os funcionários, monta equipe, dá feedback, né? Então é um papel super importante aí para o crescimento. Ótimo. Então, hoje foi mais uma live, né, para a gente estar trazendo conhecimento pro pessoal. Rodrigo, gostaria de te agradecer por ter aceitado o meu convite. Eu falo que hoje não tem mais distância, né? Tudo é Não, internet, a comunicação, não precisa eu estar em determinado lugar, que por aqui a gente já resolve tudo e transmite conhecimento do mesmo jeito. E exato. mais uma vez, boa noite a todos. Semana que vem eu vou trazer mais um tema. E muito obrigada, Rodrigo, por ter aceitado o meu convite. Eu que agradeço, Maria. Estamos sempre à disposição. Foi um prazer estar aqui batendo papo com você. E queria agradecer a todos que estavam aí. Faça um convite também para quem é pecuarista ou para quem não é e conhece. Entre em contato com a gente, que a gente está aí para ajudar as fazendas a se profissionalizarem, fazerem gestão e se tornarem rentáveis também. Pode contar com a Não gente. percam a oportunidade, viu, pessoal? Porque são ótimos profissionais. Isso aí. Estamos à disposição aí. Obrigado, viu, Maria? De nada. Tchau, tchau. Tchau. Até.